Terça-feira, dia 27 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, terça-feira, notícias como sempre apelativas, sensacionalistas. Eu vou trazer a vocês aquilo que eu estou sabendo, pelo menos até agora, às 16 horas e 20 minutos. Porque existe aí a mente doentia da imprensa que quer fazer tudo de uma forma sensacionalista, e existe também o regime da toga, tarja preta. É o que está aparecendo. Olha só, o Brasil chegou ao nível do grotesco, no mínimo. A imprensa dita profissional, vendida ao consórcio do poder, claro, agora se presta a divulgar que a Polícia Federal teme uma suposta fuga de Jair Bolsonaro escondido no porta-malas de um carro, ou pior, fantasiado. Esta é a chamada narrativa da insanidade. É uma mente doentia desses blogueiros de jornais de quinta categoria que hoje só servem para forrar fundo de gaiola, e olhe lá, podem também servir como folha de papel em banheiros de estrada, no mínimo. É uma imprensa transformada em manchete, um delírio, uma doença que revela não apenas o ódio desses pseudo-jornalistas, todos amargos com a vida, certamente, mas também a completa falência moral do sistema de governo instalado no Brasil, do governo do amor. É uma apelação sem tamanho jamais vista no Brasil. Jair Bolsonaro pode fugir no porta-malas de um carro como um criminoso contumaz, um serial killer, né? Um bandido da luz vermelha, Lamarca, nesse nível. O judiciário, convertido em um hospício de toga, abandonou de vez a Constituição e a substituiu por receitas de remédios tarja preta. Eles aplicam de acordo com o momento. Uma paranoia, uma obsessão e perseguição. O nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro é tratado como um criminoso de guerra, enquanto corruptos históricos circulam livres, leves e soltos. E poderosos ainda por cima, ocupam até a cadeira do Planalto. Não há dignidade humana que sobreviva a esse estado de exceção travestido de legalidade. O que hoje está no Planalto, quando recebeu voz de prisão no passado, teve dias para se entregar à Polícia Federal. Foi tratado como hóspede, com entrevistas diárias, e ainda sendo vitimizado pela imprensa. Já este presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi o melhor presidente do governo civil e que não cometeu crime algum, e todos nós sabemos, é tratado como criminoso. E a imprensa? Ela cumpre o seu papel, o papel sujo de ecoar os surtos, digamos assim, autoritários, alimentando um espetáculo de psicopatia institucional que ridiculariza o Brasil perante o mundo. A cada manchete o jornalismo morre um pouco mais, enterrado pela mentira e pela militância. Vivemos sob a tirania dos psicopatas de toga, com jornalistas servindo de enfermeiros, desse perfeito manicômio político, né? O povo assiste perplexo à degradação completa da democracia.
em nome da loucura travestida de justiça. Podemos lembrar aqui os dias de hoje como se dava a situação política na antiga União Soviética, com a chamada Kompromat. A Kompromat, para quem não sabe, era uma arma suja que se usava contra os opositores, assim como hoje a imprensa usa contra Jair Bolsonaro. O termo russo Kompromat, que significa material comprometedor, descreve a prática de criar, manipular ou divulgar informações comprometedoras para destruir a reputação e subjugar adversários políticos. Era assim que funcionava na antiga União Soviética e é assim que funciona hoje. Uma arma de chantagem e perseguição, utilizada desde os tempos da KGB para neutralizar opositores. E é exatamente isso que se assiste hoje no Brasil contra o inocente Jair Messias Bolsonaro. A culpa dele é não ter cometido crime. Esta é a culpa de Jair Bolsonaro. Não cometeu crime algum. Se tivesse cometido, estava no poder. Desde que ele deixou o Palácio do Planalto, uma enxurrada de dossiês, denúncias forjadas, inquéritos intermináveis, e narrativas fabricadas tem servido como a tal Kompromat, um Kompromat moderno, embalado pela imprensa consorciada e operada por censores da justiça. O objetivo é claro: manter Jair Bolsonaro sob o cerco permanente, desgastar sua imagem pública e minar a força política da direita. As cenas se repetem como roteiro soviético: operações policiais espetaculares, acusações sem provas robustas, relatórios vazados seletivamente, principalmente para a imprensa consorciada, delações contraditórias e a criação constante de escândalos midiáticos. Cada passo de Jair Bolsonaro é monitorado, minuto a minuto, sem dó. Cada palavra sua é usada como munição. Cada gesto vira manchete incriminadora. E agora querem colocar polícia dentro da casa dele, onde além dele estão sua esposa Michele Bolsonaro e sua filha. Esta casa que já está sendo vigiada a partir de hoje, 24 horas por dia, por ordem do Supremo, da Suprema Justiça. E claro, a casa de Jair Bolsonaro se transformou num estado de exceção. Enquanto isto, parlamentares com longo histórico de corrupção, verdadeiras fichas sujas, aparecem como paladinos da legalidade, exigindo mais punições e novas restrições contra Jair Bolsonaro. Vide Lindbergh Farias. A mídia cúmplice se encarrega de vender a narrativa de tudo que se trata sobre a tal aplicação da lei, quando na prática o que se vê é a fabricação de um compromat interminável contra um único homem, Jair Messias Bolsonaro. Portanto, no Brasil de hoje, o tal compromat ganhou toga, ganhou microfone e ganhou manchete. Não é mais uma arma secreta da KGB. É um manual de sobrevivência de um regime de esquerda que teme a força de Jair Bolsonaro e por isso tenta a qualquer custo apagar a chama que ele representa para milhões de brasileiros. Muito além da metade da população que vota. Muito além.
Fato é, meus amigos, que vivemos hoje a era dos experts em futurologia. Por isso surgem a pincelada colocada pela imprensa, palpiteiros, travestidos de analistas, que tentam provar por A mais B o que vai acontecer amanhã, sem saber se estarão vivos amanhã para conferirem, né? Falam de fulano, falam de cicrano, como se o futuro fosse uma ciência exata. Apontam dedos, acusam traições de parceiros, constroem narrativas fantasiosas e, no meio do espetáculo, destroem reputações de pessoas reais sem qualquer responsabilidade. O triste disto é que isto é o que vem acontecendo dentro da própria direita, onde uns se jogam contra os outros. O amanhã, obviamente, não é certeza, mas para essas pessoas, para esta nova casta de profetas midiáticos, o importante não é a verdade, mas sim é o impacto da manchete, o clique fácil, o like positivo, né? A intriga fabricada. Por isso o resultado é uma enxurrada de desinformação, onde vidas viram enredo e a política se reduz a um tabuleiro de fofocas, travestidas de previsão, de possibilidades. Fulano está traindo Bolsonaro, ciclano está traindo a família Bolsonaro. No fim, a futurologia não passa de mentira embalada como ciência, servindo ao sistema que lucra em manipular mentes e esmagar reputações. E lucram muito mais quando percebem que a direita está se autodestruindo, está se desmanchando por conta própria, porque ao invés de atacar os adversários, se atacam entre si. Antes de qualquer coisa, antes de decisões que serão tomadas pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, decisões de quem poderá representá-lo caso ele realmente seja impedido de concorrer, nós temos que procurar preservar os nomes daqueles que sempre representaram a direita, que sempre estiveram com o mito, para depois sim sabermos de fato quem é quem. De nada adianta para nós ficarmos aí crucificando um ou outro, sem sabermos o que de fato acontecerá daqui a pouco. Mas enquanto isto, o teatro político, jurídico, em Brasília, ganha novos capítulos. A Procuradoria-Geral da República corre para pousar de humanitária, ao dizer, como está nas manchetes da CNN, que não é necessário colocar policiais federais dentro da casa de Jair Bolsonaro, bastando reforço no entorno. Esta encenação, amplificada pela imprensa, que é cúmplice, claro, tenta vender a falsa ideia de que a PGR e o STF agem como guardiões da Constituição, né? Quando na verdade foram eles que já a rasgaram inúmeras vezes, censurando cidadãos, calando jornalistas e prendendo manifestantes, como se o Brasil fosse uma república bananeira. Enquanto isto, a militância petista deita e rola, infiltra-se no judiciário, né? O tal Lindenberg Farias, ficha sujo, acusado de corrupção e sem legitimidade institucional, ousa pressionar o Supremo para policiar a casa de Bolsonaro 24 horas por dia. Insufla a Polícia Federal a pedir a presença de um policial dentro da residência do mito.
Esse é o retrato grotesco de um tribunal aparelhado usado como extensão do palanque petista, onde parlamentares com passado abjeto posam de defensores da lei, enquanto um ex-presidente digno, honesto, decente é tratado como inimigo de Estado. Mas esse é o Brasil do amor, do descondenado, a toga a serviço da militância. Enquanto isto, no campo internacional, o Inácio brinca com fogo ao lado do barril de pólvora. A sorte dele é que os Estados Unidos estão atolados em problemas muito maiores. Conflito entre Rússia e Ucrânia, escalada entre Israel e Hamas, a caça a Nicolás Maduro. Porque se não fosse isto, sanções duríssimas já teriam atingido o Brasil, tornando irreversível qualquer tentativa de acordo diplomático. O que não está difícil de acontecer, está próximo, pelo andar da carruagem, né? O Inácio, alinhado a ditaduras que violentam direitos humanos, virou um anão político, um pária internacional. Washington só adia o troco porque tem inimigos mais urgentes para combater, mas sabe perfeitamente que se o Supremo ousar decretar a prisão definitiva de Jair Bolsonaro, o pavio de pólvora será aceso. E Donald Trump não deixará barato. Enquanto tudo isso acontece, a turminha da direita de sapatênis insiste em sabotar a unidade conservadora, atacando diariamente Tarcísio de Freitas, como se ele fosse o responsável por tudo de ruim que está acontecendo, e levantando boatos de candidatura apenas para dividir a direita e fortalecer os oportunistas do Partido Novo. Mas a verdade é que Tarcísio de Freitas permanece leal a Bolsonaro, focado em sua reeleição em São Paulo. E ele tem sim o direito de sair fazendo propaganda, rodando o Estado, porque ele é governador de São Paulo. Para isso ele foi eleito. E tem o direito de trabalhar por sua reeleição, antes de que alguém fique apontando o dedo que ele quer ser candidato a presidente, coisa que da boca dele nunca foi ouvida. Caso o presidente Bolsonaro seja realmente impedido de concorrer, não há nada na Constituição que proíba o governador paulista de disputar a presidência. É um direito dele como cidadão. A não ser, claro, o ciúme e a traição de falsos aliados. Simples assim. O Brasil assiste atônito a uma farsa judicial, a um governo isolado e a uma direita dividida. Muito fácil para eles. Mas uma coisa permanece: a chama Bolsonaro segue viva, pronta para incendiar o sistema que tenta apagá-la. E não adianta fazer chover ou não. O nome de Jair Bolsonaro atingiu o topo da qualidade política do Brasil. Não existe outro líder político como Jair Bolsonaro. Passe 1 ano, 10 anos, 100 anos, seu nome será lembrado como o grande líder conservador do Brasil. Esta é a minha visão. E essas são as notícias que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, lamento. Quem gostou, deixa os likes. Mas espero que todos vocês deixem aí os likes, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveu. Convidem os amigos para me acompanhar. Espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.